A segunda, em verdade, que ele citou na carta dele, sabe, foi a questão do julgamento do Bolsonaro. Eu disse para ele que o julgamento foi um julgamento muito sério, com provas muito contundentes. Nenhuma prova da oposição, a prova é tudo de relato das pessoas que estão sendo julgadas. Disse para ele a gravidade do que eles tentaram fazer no Brasil. Disse a eles que eles têm um plano para matar a mim, para matar o meu vice-presidente, para matar o presidente Alexandre de Moraes. E eles foram julgados com direito de defesa que eu não tive quando eu fui processado. E que, portanto, sabe, isso não está em questão, isso não está em discussão. Sabe? E ele sabe que rei morto, rei posto. O encontro entre Lula e Donald Trump movimentou os bastidores da política internacional e reacendeu o debate sobre o papel do Brasil nas grandes negociações globais. Mas por trás das fotos, dos sorrisos e dos discursos diplomáticos, há muito mais em jogo. Por que Lula demorou tanto para se reunir com Trump? O que realmente foi dito nessa conversa e por que o governo americano manteve silêncio total sobre o assunto? Enquanto o Planalto tenta transformar a reunião em um símbolo de sucesso político, analistas apontam para um encontro mal articulado e sem resultados concretos, que pode ter exposto a fragilidade da diplomacia brasileira. Hoje, vamos analisar o que está por trás desse encontro: a tensão ideológica, o impacto econômico e o embate narrativo entre o governo Lula e seus críticos. Fica até o fim, porque você vai entender por que essa reunião pode dizer muito mais sobre o futuro político do Brasil do que parece à primeira vista. Bolsonaro realmente faz parte do passado? Esse encontro entre Lula e Trump fragiliza ou não o bolsonarismo? Claro que não. Olá, Juliana. Olá, doutor Zé Eduardo. Saudações à nossa audiência. Bom, o encontro entre Lula e Trump foi tardio, mal articulado e improdutivo. E o esforço do governo petista em transformar esse fiasco diplomático em um trunfo político é constrangedor. Vamos começar aqui separando a realidade da narrativa. Primeiro fato: Lula e Trump falaram com a imprensa momentos antes da sua reunião oficial. E conforme a apuração do Estadão, a presidência da República era contra a presença de jornalistas. Foram os americanos que insistiram em dar publicidade e transparência ao encontro, coisa que o governo petista abomina. O Lula só gosta de falar em ambientes controlados, com plateias simpáticas ao seu governo, respondendo a jornalistas pré-selecionados de acordo com uma ordem de perguntas estabelecida pela sua assessoria. Segundo fato: naquela breve conversa com a imprensa, quando Trump elogiou Bolsonaro publicamente, manifestou a sua solidariedade ao ex-presidente, o Lula ficou visivelmente agitado e incomodado. E aí, logo na sequência, encerrou a coletiva de forma abrupta, de forma grosseira, mentindo para os jornalistas, insinuando que haveria oportunidade para entrevistas após a reunião, o que não houve. Terceiro fato: tudo que foi repercutido pela imprensa sobre a reunião partiu do governo brasileiro, sem confirmação do governo americano. No dia seguinte, o Trump limitou-se a parabenizar o Lula pelo seu aniversário, disse que tiveram uma boa reunião e deu a seguinte declaração sobre as tarifas, aspas: "Vamos ver o que acontece. Não sei se algo vai acontecer, mas vamos ver. Eles, os brasileiros, querem fechar um acordo." Fecha aspas. Qualquer coisa além disso, pessoal, não passa de boato e rumor plantados pelo governo petista no solo fértil da imprensa militante. Aliás, o que chamou mais a atenção no encontro entre Lula e Trump foi justamente o silêncio ensurdecedor dos americanos sobre a proposta brasileira e o aspecto político dessa negociação. O chanceler Mauro Vieira relatou que o Lula defendeu, endossou a atuação do STF contra Bolsonaro, contra os réus do 8 de janeiro, mas quando foi questionado sobre a resposta do Trump aos argumentos do Lula, o chanceler disse que o presidente americano, aspas, ouviu, registrou e não fez nenhuma objeção. Pessoal, na diplomacia, quem cala não consente. Quem ouve sem contestar não está concordando com o que está sendo falado, está apenas ouvindo. Portanto, o Lula falar que provou a sua inocência, que o 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe e que o Bolsonaro recebeu um julgamento justo não significa absolutamente nada sem uma resposta dos americanos concordando com essas afirmações. E como disse o Mauro Vieira,
O Trump apenas ouviu e sequer reagiu. Mas, de qualquer forma, é cômico assistir ao Lula celebrando a sua própria mediocridade e ver o governo comemorando uma reunião apressada e mal costurada, cujo resultado foi apenas o compromisso de novas reuniões. A verdade é que Lula agiu de forma ideológica e irresponsável, demorando 10 meses para fazer uma simples ligação para o presidente americano. E por causa disso, o Brasil está exportando 20% a menos para os Estados Unidos e a nossa economia já perdeu bilhões e bilhões de dólares. Finalmente, o sucesso de qualquer iniciativa diplomática não se mede aí pelas suas intenções, mas sim pelos seus resultados. E o fracasso do Lula fica ainda mais evidente quando a gente compara os resultados do comércio exterior no governo petista com o governo anterior. Aspas para uma matéria especial do site noticioso Poder 360. Sob o governo Jair Bolsonaro, de 2019 a 2022, as exportações do Brasil aos Estados Unidos aumentaram 30%, saindo de 28 bilhões de dólares em 2018 para 37 bilhões de dólares no último ano da gestão. Na parcial do governo Lula, o crescimento acumulado foi de apenas 8%. 30% Bolsonaro, 8% Lula. E para quem acha, Ju, que isso é fruto de uma estratégia geopolítica, já que o Lula está se alinhando com os regimes autoritários da Ásia, a reportagem continua. Aspas. No governo Bolsonaro, as exportações para a China aumentaram 40%. Nos primeiros 2 anos do Lula, a alta foi de apenas 5%. Ou seja, essa reunião aqui, ela não fragilizou o bolsonarismo. Ela apenas expôs a incompetência do lulopetismo. E agora eu quero saber de você. O encontro entre Lula e Trump foi um passo importante para o Brasil se reposicionar no cenário internacional, ou apenas mais um movimento de marketing político? Você acredita que essa aproximação pode impactar as eleições de 2026 ou fortalecer o discurso da oposição? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Ela é muito importante para o debate. E claro, se você gostou dessa análise, curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui a gente vai continuar acompanhando os bastidores do poder, as estratégias políticas e os movimentos que moldam o futuro do Brasil.